Graças e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e nós vamos meditar hoje, meus queridos irmãos, crescendo com a palavra. Essa palavra de crescimento, de entendimento, de discernimento em Cristo Jesus. E nós queremos agradecer agora, meus queridos irmãos, por você que está aí do outro lado. Você que faz com que Jesus na Rua aconteça. É você que nos dá essa audiência, que faz com que a gente levante de manhãzinha cedo para fazer isso. Porque nós temos o projeto Jesus na Rua, meus queridos irmãos. Ele está hoje em 180 países do globo. Nós estamos chegando a 18 milhões de pessoas ao redor do globo. E nós estamos nos 62 países da janela 1040. E nós estamos chegando em muitos lugares, meus queridos irmãos. No Brasil, nós estamos avançando, nós estamos em 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos irmãos que estão fazendo Jesus na Rua em todos os cantos do Brasil. Nós temos o nosso culto, a nossa igreja, porque a igreja somos eu e você, mas a igreja Comunidade Jesus na Rua, ela fica no Jardim Belo, aqui em Araguaína, e nós já temos a igreja Comunidade Jesus na Rua, tendo oportunidade em vários lugares. A igreja, meus queridos irmãos, somos eu e você. Nós nos reunimos aqui em Araguaína e fazemos os vídeos da Comunidade Jesus na Rua na comunidade. Então, nós temos, por exemplo, nós já tivemos um vídeo na comunidade, que foi um culto em uma igreja vizinha onde nós temos o lote, né? Diga-se de passagem, ali não é a nossa igreja, ali é a igreja El Shaddai aqui em Araguaína, e quem dirige ali é a pastora Vera, é aquela senhora que nos chamou, nos convidou para estarmos ali e fazermos ali, trazemos uma palavra, compartilharmos uma palavra com aqueles irmãos naquela manhã de domingo, porque nós ainda podíamos fazer culto presencial ali, Senhor, meus amados irmãos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós temos oportunidade, meus queridos irmãos. Você tem a oportunidade aonde você está de cultuar a Deus através desse vídeo. Não cultuar o vídeo, mas através do vídeo, você mandar para os seus irmãos, você ser um evangelista. E eu já convido a você, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, para que a gente possa subir, quando chegar um vídeo novo, você receba e você seja avisado pelo YouTube. Amém, meus queridos irmãos? Então a palavra de Deus diz assim, meus irmãos. O livro Jonatas, capítulo 3, versículo 3, nós vamos contar um pouquinho sobre a vida de Jonas, porque Jonas é uma figura emblemática do convívio de Deus naquelas situações. A data provável de escrita desse livro é 755 a.C. A palavra-chave dele é misericórdia e as experiências do profeta Jonatas, ou Jonas. As pessoas a quem foi dirigido esse livro são os ninivitas. Jonas recebe uma ordem de Deus direta para que ele fosse pregar o arrependimento ao povo de Nínive. E o medo e o orgulho de Jonas levaram-no a tomar outro rumo, a fugir daquela situação. E ele embarca num navio para Tarsis, completamente diferente. Digamos que dentro do Brasil, ele estava em Brasília, que é o centro do Brasil. Ele pegou um navio para o Nordeste e ele tinha que ir para Manaus, né?
essa é a relação de Jonas com Deus naquele instante. E ele tem uma situação que é interessante. O nome de Jonas, em hebraico, é um nome de raiz aramaica, é Yohaná. E uma outra situação que é importante é porque Jonas, o significado do nome de Jonas, ele é filho de Amitai, que é um nome aramaico, e Jonas é natural de Gati, Gat-Hefer, né? E ele é o quinto dos profetas menores. Esse menor, meus queridos irmãos, não é porque ele é diferente, não. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II e foi enviado por Deus para profetizar também em Nínive. Muito bem, meus queridos. A tradição diz que Amitai foi morto em Nínive, foi esquartejado em Nínive. Não existe relato bíblico com o que fizeram com o pai de Jonas, mas por isso que Jonas não queria ir profetizar sobre a grande cidade de Nínive. Ele tinha uma situação, uma relação extremamente dolorosa, e a relação dele não era muito saudável, por assim dizer, com aquele povo de Nínive, porque as pessoas e nós precisamos, meus queridos irmãos, nós vamos relembrar uma situação que é preciso que a gente fale sobre esse livro de Jonas, porque ele trata de uma situação bastante diferente. E nós precisamos entender algumas coisas sobre a vida desse homem. Porque por que Jonas foi para o oposto do que Deus mandou? Se ele estava fazendo tudo segundo Deus estava mandando ele fazer, profetizando, naquele instante, Jonas se lembrou da situação do pai, né? A experiência do pai, que é Amitai. Agora, meus queridos irmãos, qual de nós teve uma experiência, não digo de morte, como o caso de Jonas, mas que a gente foi, como dizer, a gente foi caluniado em algum lugar, em alguma igreja, em algum momento da nossa vida, e nós não queremos ir. Não queremos ir. Você às vezes passou uma situação que foi vexatória para você e você não quer ir naquele lugar. Você não quer ir pregar para aquelas pessoas que estão ali. E o que é que isso significa? Isso significa, meus queridos irmãos, que nós precisamos ser tratados. E Deus estava levando Jonas para tratamento. Aí é Deus quem trata, não é Satanás. E então Jonas estava nessa situação, né? Nesta situação. Veja bem como é interessante. O Jonas, e nós precisamos entender uma situação, meus queridos irmãos. Eu já tenho visto e ouvido muitos pregadores
levantarem a voz e falarem que Jonas é um covarde, é uma pessoa desprezível. Mas aí, nós estamos vivendo hoje uma situação de coronavírus no Brasil. Né? Muito bem. Me diga bem aqui uma coisa. Se Deus mandar uma palavra para você ir pregar dentro do hospital, onde é o que nós chamamos aqui no Brasil de Covidade, que é onde trata os casos de Covid, você vai? Foi o que eu imaginei. É por isso, meus queridos irmãos, que nós temos que agradecer a Deus por projetos como o Projeto Jesus na Rua, que faz aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não pode ir, o Jesus na Rua vai. Porque ele vai através de um vídeo. Não precisa ninguém se expor ao coronavírus. Então o senhor tem medo do coronavírus? Meus amados irmãos, eu já tenho... eu tenho um rostinho de 30, mas eu já tenho 50 anos. E então é preciso que a gente tenha esse entendimento a partir dessa oportunidade que Deus nos dá. E diante dessa exposição, uma outra situação que é preciso que você lembre, por isso que é importante que a gente tenha, valorize essas oportunidades que Deus nos dá de levar. O nome de Jonas significa pomba, ou pombo, né? Que no caso E então o que acontece? Diante disso, meu querido irmão, eu queria que você nos desse oportunidade de levar essa palavra, de irmos aonde você não consegue ir, aonde você não dá conta de ir com seus próprios pés. Nos dê a oportunidade, curta esse vídeo. E Jonas foi profetizar em Nínive. Agora, vamos imaginar que Nínive seria hoje o maior hospital de Covid da sua cidade. E você não pode ir lá dentro. Se você não trabalha na saúde, você não tomou a vacina ainda, você não pode ir lá dentro. Inclusive, se você tomou vacina, previna-se. Use a máscara, porque a proteção ela não é 100%. Aliás, só a proteção de Deus é 100%. No versículo 3, no versículo 3 de Jonas, diz assim: Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive é uma cidade tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessar essa cidade a pé. E uma curiosidade sobre Jonas. Jonas, ele profetizou na época de Jeroboão, como já falamos, e ele é o único profeta citado por Jesus como um precursor de sua obra. O antitipo é o quê? Só para esclarecer, é uma coisa semelhante. O antitipo, Jonas é um antitipo de Jesus Cristo, que é uma coisa semelhante. Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, que seria, no caso, a terra, Jesus Cristo. A única diferença é porque Jesus Cristo pregou antes de morrer, e Jonas não, ele pregou depois que foi ressuscitado, porque para todo mundo Jonas estava como morto porque o peixe tinha engolido ele. E assim, o entendimento que se tem é que foi uma baleia que tinha um poste para fazer uma situação daquelas, né? E então,
Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Nós temos outro antitipo que quem foi? Foi Paulo. Paulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer nem beber como morto. Então nós temos essas figuras que apontam para Jesus Cristo. Jonas aponta para Jesus Cristo e Paulo recebe de Jesus Cristo. Jonas, o versículo 3 diz, Deus diz a Jonas, vá à cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mesma mensagem que eu vou dar a você. Jonas então entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar dentro de 40 dias, dentro de 40 dias daqui para frente, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar e todos, desde o mais importante até o mais simples, o mais humilde, vestirão roupas feitas de pano de saco ou pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Eles precisavam fazer isso, que era uma forma deles dizer que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube, disse, e ele levantou-se do seu trono e declarou para aquela pessoa que faz as roupas do rei para fazer roupas de pano de saco, e ele tirou o manto e vestiu uma roupa de pano grosseiro e jejuou. E sentou-se sobre cinzas, o rei. Era muito comum, quando a gente ouvia essas situações, de uma situação como essa de Nínive, as pessoas sentarem sobre cinzas, demonstrando que não eram nada, que não tinham soberba, que não tinham orgulho. Isso significa descer. As pessoas às vezes não querem. Nínive, dentro dessa oportunidade, quando o arrependimento aconteceu em Nínive, e houve o arrependimento verdadeiro. Hoje João Batista pregou arrependimento para aquele povo ali na época de Jesus Cristo, e aquele povo não se arrependeu. Meus queridos, hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de fazermos segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Pai, rogo ao Senhor que o Senhor abra os olhos do entendimento dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, ser um contigo, Pai, nesse tempo. Que eles possam, Pai, declarar a Tua palavra, Senhor, que eles possam tomar uma posição diferente daquilo que eles têm tomado nesses últimos dias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, alegria, saúde, paz, prosperidade, longanimidade e domínio próprio. Que contra essas coisas não há lei, há o louvor da glória de Deus. E que cada um, Pai, dentro do recesso do seu lar, Pai, se converta a Jesus Cristo e se transforme através da sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a vocês pelos likes, pelas inscrições no canal e pela divulgação que vocês estão fazendo do vídeo de Jesus na Rua e pelas orações que nós temos recebido gravadas em áudio. Mande para o nosso WhatsApp e que nós recebemos estas orações, meus queridos irmãos. E agora eu declaro sobre a sua vida, meu amado irmão, uma bênção muito especial. Uma bênção de Deus, vinda direto do trono de Deus para a sua vida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. E eu quero agradecer agora e lhe incentivar a você doar para o Jesus na Rua.
Nós, no rodapé desse vídeo, nós temos números Pixel e contas de bancos aqui no Brasil. E você pode, pelo número Pix, você pode doar de qualquer lugar do planeta, meus queridos irmãos, para o número Pix. Em nome de Jesus, eu agradeço a sua vida e declaro bênçãos espirituais, físicas e financeiras. Uma provisão vinda direto do trono de Deus para a sua vida, que você possa receber o entendimento, o discernimento e a direção para tudo aquilo que você precisa fazer em Cristo Jesus. E o que você precisa fazer é só declarar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Um abraço.